Aqui nos nossos estúdios, como eu falei ainda há pouco, um dos candidatos a presidente da OAB, o advogado Joaquim Almeida. 70 Minutos fez questão de fazer essa série com os candidatos, porque entende que a OAB trata não só de interesses da classe dos advogados, que é uma classe importante no nosso estado, como as demais, mas também trata de questões importantes na política, na democracia, no Brasil e aqui, claro, no nosso estado também. Daí a importância dessa entrevista para você entender, conhecer as propostas e saber o perfil desses que se candidatam à presidência de um órgão tão importante e numa eleição tão disputada. Aqui conosco o advogado Joaquim Almeida, ele é pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, já exerceu os seguintes cargos, foi procurador federal do INSS, concursado, professor da Universidade Federal do Piauí, também concursado, secretário de Administração da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, secretário de Transportes da Prefeitura de Teresina, secretário de Governo do Estado do Piauí, conselheiro federal da OAB e presidente da CAAP, entre outras funções que ele já exerceu. O senhor se apresenta, pelo que a gente tem visto e observado, como um candidato de oposição, digamos assim, à atual presidência da OAB ou ao atual candidato apoiado pela presidência da OAB. Por que o senhor quer ser presidente da OAB e exatamente o que o senhor faz oposição? Boa noite, doutor Joaquim. Em primeiro lugar, Maia, muito obrigado, mas eu gostaria até de dizer que eu gostaria de ter paridade de armas. Né? O que é paridade de armas? No processo eleitoral, se não houver o mesmo tempo, a mesma paridade de armas, né, não há eleição justa. Claro. Então, você vê o seguinte, a mim, o candidato de oposição, é negado pela atual direção da Ordem dos Advogados até acesso à lista dos advogados adimplentes. Né? Hoje eu vejo, com muita tristeza, a direção da Ordem colocando um membro, um integrante do seu grupo no comitê, na comissão eleitoral, que é o senhor Wesley Albuquerque. Então, quando a gente fala em eleições limpas, em eleições livres, a Ordem deveria dar exemplo. Deveria dar um exemplo de democracia. Deveria me ceder a lista dos advogados adimplentes. Isso é o mínimo que devem fazer. Por que este medo? Por que se coloca como membro de uma comissão eleitoral alguém que participa das suas feijoadas, participa das suas festas, que vai lá de camisa amarela abraçar o candidato a presidente? Então, eu gostaria que a Ordem, que os advogados, nesse instante, pensassem sobre isso. A Ordem ela não pode ter uma moral dentro de casa e uma moral para fora de casa. Ela não pode pedir que o Senado, que os órgãos públicos ajam dessa forma e nós, advogados, dentro da nossa casa, vamos agir de outra forma. Eu estou tentando lutar para manter o nível desta campanha e de uma forma de ter apenas propagar as minhas ideias. Quais são as suas propostas como eu sou agredido candidato? quase que diariamente. Agredido quase diariamente, porque o que eles querem de fato é calar com a oposição. Para eles seria muito melhor que não tivesse oposição, até porque a sua reportagem começou, o candidato à reeleição. E eles se diziam contra a reeleição, mas toda a chapa deles é candidata à reeleição. Uma das nossas propostas básicas é a defesa intransigente do caráter político, da natureza política da OAB. A Ordem, ela deve defender a democracia, ela deve defender a Constituição, ela deve defender as nossas leis. E isso, esta luta que nós estamos tendo e mostrando aqui que não há paridade de armas, que eu não consigo ter uma lista dos advogados, já demonstra que a nossa luta é justa. A nossa luta é muito justa, porque nós queremos transformar a Ordem num lugar democrático, num lugar do debate. E mais, nós precisamos lutar intransigentemente pelas prerrogativas dos advogados. Os nossos advogados passam durante 5, 10 anos atrás de processos e muitas vezes os clientes não compreendem e acham que aquele é um problema do advogado. E vão lá dentro da Ordem falar contra o advogado. E aí, essa direção abre processo contra os advogados, desrespeitando os advogados, quando não sabe que é o sistema judicial hoje que está paralisado, que está inerte, que não anda, e as pessoas colocam culpa dentro do advogado. Na nossa gestão,
Na nossa gestão, nós vamos fazer uma diferença muito clara. O nosso advogado não pode ser perseguido como vem sendo perseguido. Uma coisa é o advogado que se mete com crime, que se mete com bandidagem. A outra coisa é o advogado que não consegue resolver o problema do cliente porque tem uma justiça que não resolve o problema dessa clientela e não resolve o problema da sociedade. São ideias que são propostas que o senhor quer trazer para o debate, Em primeiro lugar, nós temos que mobilizar a sociedade, nós temos que mobilizar os advogados. Não é possível você entrar hoje dentro de um fórum e você ter reclamação de todos os colegas. E aí você pergunta, quais foram as campanhas institucionais que foram feitas? Quais foram as campanhas pela modernização do judiciário? Vou só te dar um dado aqui muito interessante. Eu gostaria que o advogado pensasse sobre essa questão. Você sabe quanto foi investido na biblioteca da Ordem dos Advogados no ano de 2008 e 2009? Quanto foi? R$ 120 no ano de 2008. R$ 3.000 no ano de 2009. Você sabe quanto foi gasto em festas? Quanto? Nesse mesmo período, R$ 300 mil. Será que é esta a nossa prioridade? Por que nós não pegamos esses 300 mil reais e fazemos e construímos uma infraestrutura para que o advogado, quando vá no interior, tenha uma sala digna, tenha um computador, tenha um scanner, tenha um fax para que possa ajudá-lo? Teresina não é o único lugar onde se faz advocacia, não. Se você chega em Antônio Almeida, não existe sequer fax. Se você vai em Picos, a impressora está quebrada. Se você vai a vários lugares, não tem sala. Então nós precisamos priorizar. A Ordem não é uma entidade rica. A Ordem arrecada no máximo 1.200.000, 1.500.000 por ano. Então nós devemos priorizar o nosso dinheiro é curto, o nosso dinheiro é pouco. O que o senhor pensa do transporte que eles ofereceram para o advogado, que foi um projeto... Olha, o transporte Avan é um transporte interessante. Eu já fiz isso. Talvez nenhum dirigente da Ordem, né, que tem seus carrões, seus motoristas, não façam isso. Mas eu um dia já precisei do transporte e fiz isso. E fui da Justiça Federal para a Justiça Estadual. Tentei resolver um problema na Justiça Federal, não consegui. Fui na Justiça Estadual, também não consegui.